Organização da administração pública, estrutura, descentralização e desconcentração do poder estatal. A administração pública no Brasil é organizada em duas grandes esferas: a administração direta e a administração indireta. Esse sistema visa o cumprimento das funções estatais de forma eficiente e adequada aos interesses coletivos, permitindo ao Estado responder às demandas sociais com agilidade e responsabilidade. A distinção entre administração direta e indireta permite um arranjo funcional que facilita tanto o controle centralizado, quanto a execução descentralizada de atividades, cada uma com uma finalidade específica e com características de atuação que se complementam. A administração direta é composta por um conjunto de órgãos públicos que integram diretamente os entes políticos do país, ou seja, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Nessa configuração, os órgãos públicos exercem atividades administrativas de forma centralizada, diretamente vinculados à estrutura hierárquica do ente político ao qual pertencem. A administração direta compreende, por exemplo, ministérios, secretarias estaduais e municipais, todos subordinados diretamente ao governo. Ela se caracteriza pela ausência de personalidade jurídica própria, já que faz parte do próprio ente federado. Por outro lado, a administração indireta é formada por entidades que, embora ligadas ao Estado, possuem personalidade jurídica própria. Essa configuração permite que o Estado transfira a titularidade de certas funções e responsabilidades para entidades que atuam de maneira descentralizada, mas ainda sob sua supervisão. A administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Cada um desses tipos de entidades possui características e finalidades específicas que visam ao atendimento de interesses públicos de forma especializada e técnica. As autarquias são entidades administrativas que desempenham atividades típicas do Estado, como o exercício de poder de polícia e a regulação de setores estratégicos. Elas possuem autonomia administrativa e financeira, sendo criadas por meio de lei específica. Exemplo de autarquia é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, responsável pela gestão da Seguridade Social no Brasil. Como uma entidade autárquica, o INSS tem autonomia para realizar a administração dos benefícios previdenciários, mas sempre de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo governo. Outro componente da administração indireta são as fundações públicas, que se destinam a atividades de caráter científico, cultural, educacional ou assistencial, entre outros. Elas possuem personalidade jurídica própria e, embora sejam controladas pelo Estado, atuam de forma relativamente autônoma. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, por exemplo, é uma fundação pública de grande importância na área de pesquisa em saúde e biomedicina no Brasil. A atuação das fundações públicas permite que o Estado desenvolva e incentive atividades que, em uma administração direta, seriam de difícil realização devido à complexidade e especificidade. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades que exercem atividades de natureza econômica e possuem uma estrutura que permite a participação do Estado como agente econômico em setores estratégicos. As empresas públicas são totalmente controladas pelo Estado e exercem atividades que podem competir no mercado, como ocorre com a Caixa Econômica Federal, um banco público que presta serviços financeiros e sociais. Já as sociedades de economia mista, como a Petrobras, permitem a participação de capital privado, embora o Estado mantenha o controle acionário e a supervisão das atividades. A descentralização, no contexto da administração pública, refere-se à transferência de competências e responsabilidades do Estado para entidades da administração indireta ou até mesmo para organizações privadas e terceiros, que passam a desempenhar determinadas atividades. Essa transferência ocorre quando o Estado delega a execução de serviços públicos a uma autarquia, por exemplo, para garantir que uma função seja realizada de forma mais especializada. Esse processo de descentralização é essencial para que o Estado alcance maior eficiência na prestação de serviços, já que permite que entidades com expertise específica atuem de forma focada em suas áreas de competência. A desconcentração, por outro lado, refere-se à distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Isso significa que, dentro de um mesmo órgão ou entidade, ocorre a criação de diferentes divisões, departamentos ou setores para atender a necessidades específicas, facilitando a organização e a execução de atividades de maneira coordenada. A desconcentração pode ocorrer dentro de um ministério, por exemplo, que distribui suas funções entre secretarias ou departamentos.
Esse mecanismo torna a gestão interna mais eficaz, pois cada setor se especializa em uma função específica, permitindo uma resposta mais rápida às demandas. A distinção entre descentralização e desconcentração é fundamental para entender como o poder e as funções são distribuídos dentro da administração pública. A descentralização implica uma autonomia maior para as entidades da administração indireta, enquanto a desconcentração mantém as divisões subordinadas ao comando central. No caso da descentralização, as autarquias ou fundações têm liberdade para administrar seus recursos, enquanto na desconcentração, as divisões internas de um órgão continuam sujeitas a uma hierarquia e ao controle direto. A importância dessas estruturas na administração pública é visível em exemplos práticos. No setor de transporte urbano, a descentralização permite que autarquias municipais ou estaduais sejam responsáveis pela organização do trânsito ou do transporte coletivo, contando com conhecimento local para atender melhor às necessidades da população. Já a desconcentração permite que, dentro de uma mesma secretaria de transporte, haja setores específicos para fiscalização de trânsito, planejamento de rotas e atendimento ao público, garantindo que cada atividade seja conduzida por especialistas na área. Além de suas diferenças, a descentralização e a desconcentração se complementam, sendo ambas indispensáveis para o funcionamento eficiente da administração pública. Por meio delas, o Estado é capaz de responder de forma organizada e especializada às necessidades e aos desafios que surgem em suas áreas de atuação. A descentralização permite ao Estado chegar a locais mais distantes e atender a demandas específicas de maneira direcionada, enquanto a desconcentração possibilita uma organização mais ágil e eficaz dentro de cada órgão administrativo. A administração indireta, ao atuar de forma descentralizada, é capaz de tomar decisões mais rapidamente e com maior autonomia, o que facilita a prestação de serviços essenciais. Esse modelo também evita a sobrecarga dos órgãos da administração direta, que podem focar em questões estratégicas e de formulação de políticas, enquanto a execução fica a cargo das entidades descentralizadas. Essa divisão de tarefas e responsabilidades ajuda a tornar a máquina pública mais funcional e eficiente, beneficiando diretamente a sociedade. A atuação da administração direta e indireta também se reflete na transparência e na accountability, prestação de contas, do poder público. As entidades da administração indireta, embora autônomas, precisam seguir diretrizes estabelecidas por seus respectivos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Essa fiscalização é essencial para garantir que essas entidades estejam operando em conformidade com as normas e os princípios da administração pública, prevenindo abusos e zelando pelo uso correto dos recursos públicos. Em suma, a organização da administração pública no Brasil é resultado de uma estrutura cuidadosamente planejada para atender às demandas de uma sociedade complexa e diversa. A distinção entre a administração direta e indireta, a descentralização e a desconcentração são elementos centrais desse modelo, permitindo que o Estado desempenhe seu papel de forma eficaz e com respeito aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. A gestão pública moderna se apoia nessas estruturas para garantir que o governo consiga oferecer serviços de qualidade à população, respeitando os recursos e as expectativas da sociedade. Dessa forma, a administração pública organizada e distribuída entre esses modelos possibilita que o Estado realize suas funções com flexibilidade, agilidade e segurança jurídica. Seja na execução de políticas públicas ou na promoção do desenvolvimento econômico e social, o sistema de administração direta e indireta representa um avanço significativo na governança do país, contribuindo para um serviço público mais moderno e comprometido com os interesses coletivos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!